Pensou em fazer intercâmbio rodeado de selva, animais selvagens, montanhas e belezas naturais? Pois é, estamos falando da África do Sul. Se você não conhece, te convido a ficar até o final desse vídeo para conhecer em detalhes Cape Town, a cidade do intercâmbio na África do Sul. Hello intercambistas! Panda Fluency Pass na área e hoje eu vim te falar tudo sobre Cape Town, a cidade do intercâmbio na África do Sul. O destino que tem o meu coraçãozinho e de muitos intercambistas que já realizaram seus sonhos por lá. E hoje eu vou te dar uma visão geral sobre esse destino. Vamos falar sobre história, as línguas faladas e, claro, eu vou te ajudar a fazer o intercâmbio, a realizar o intercâmbio na África do Sul. Bora pro vídeo? Bom, então vamos começar. Cape Town, ou Cidade do Cabo, fica na África do Sul e é uma das 3 capitais que o país tem. Sim, eles têm 3 capitais e já te explico melhor sobre isso. É um dos destinos mais procurados para quem quer fugir do tradicional, ou seja, sair aí da Europa, Estados Unidos ou Canadá. Isso porque Cape Town é uma cidade totalmente exótica, com diversidade cultural e vai aumentar bastante aí a sua bagagem pessoal. Além disso, Cape Town é a segunda maior cidade do país, ficando apenas atrás de Joanesburgo. E claro, sem dúvidas, é a maior cidade turística do país. Outro pontinho que faz ganhar o nosso coração é a semelhança com o Brasil. Isso porque Cape Town é rodeado de rochas e mar, muito parecido e semelhante com o Rio de Janeiro. Outro ponto também é que Cape Town está na mesma linha do hemisfério, ou seja, é a mesma estação de ano do Brasil. No final do ano, o verão é intenso, muito semelhante ao clima do Brasil. Além disso, fazer intercâmbio em Cape Town é sinônimo de biodiversidade, variedade cultural, idiomática, religiosa. É para aqueles que amam uma praia, gostam de uma gastronomia e não dispensam uma vida noturna ou até mesmo aqueles que preferem escalar montanhas. Tem para todos os gostos. E não é à toa que Cape Town está em 6ª posição entre os 17 países mega diversos do mundo. Então acho que já deu para entender o quanto esse país é tão grande em riqueza cultural, né? Primeiro, você precisa entender que a população e a língua do país foi consequência da colonização de alguns povos. Os principais foram os holandeses, ingleses, povos nativos e asiáticos. Essa confusão toda de colonização resultou o povo Boerê, que foram os primeiros habitantes a ficarem nessa região, conhecidos como mestiços ou até mesmo Colored. O segundo evento que mais marcou a vida dos sul-africanos foi o Apartheid, que traduzindo aí para português é separação ou estado de estar separado. Esse foi um sistema segregacionista implementado em 1948 e mantido até 1994. Esse sistema tinha como objetivo separar a população entre brancos, negros, de cor e indianos, além também de separar as regiões de moradia, saúde, lazer, educação e outros serviços públicos dados naquela época. Com essa separação, os negros perderam a sua cidadania, deixando o poder para a minoria branca do país. A estes eram designados os melhores recursos e serviços. Em todo esse episódio que surge o Nelson Mandela, uma figura bem marcante na vida dos sul-africanos. Ele lutou sempre pelos direitos dos negros e nunca desistiu. No dia 27/4 é comemorado um feriado muito importante na África do Sul. Isso porque foi o dia do fim desse sistema, comemorado como o Dia da Liberdade, voltando a dar todos os direitos e a igualdade para todos. Já que eu comentei que o país tem 3 capitais, vamos falar delas agora. 3 capitais são Pretória, Cape Town e Bloemfontein. Mas aí você me pergunta, por que 3 capitais? Bom, depois de muitas lutas políticas que a África do Sul enfrentou, em 1910 foi formada a União da África do Sul para decidir aonde seria a capital do país. Depois de muitas discussões, papo vai, papo vem, descobriram que não era apenas uma capital, e sim 3 capitais. Entre elas, Cape Town, por ser já a sede do parlamento, Bloemfontein, por ser uma área bem estratégica localizada no centro do país, e Pretória, por ser a localização de embaixadas e departamentos do governo e por estar próximo também de Joanesburgo. Línguas.
Com certeza, esse é um dos assuntos mais tradicionais na região da África do Sul. Isso porque lá não existe apenas um idioma, mas sim 11 línguas oficiais do país. As principais é o inglês e o afrikaner. O inglês ele é a língua oficial utilizada para se comunicar com o mundo, ou seja, pronunciamentos, anúncios, comércios, contratos, enfim. Um ponto importante é que a África do Sul não deixa perder a sua tradição. Isto é, as crianças aprendem em casa o idioma nativo, mas quando vão para a escola têm um contato ali com o inglês. Apesar de ser as duas línguas principais do país, elas não são faladas em todas as regiões. As outras línguas são as que aparecem aqui nesse mural. Além dessas línguas, existem outras línguas que são faladas no decorrer do país, mas não são reconhecidas mundialmente, como por exemplo, a língua de sinais sul-africana. O afrikaner é um idioma que surgiu lá da época da colonização dos povos, né, com os holandeses, franceses e assim por diante. O afrikaner ele é muito parecido com a língua holandesa, tanto é que durante muito tempo passou por várias variações de nomes, até o século XX de fato ter essa separação do afrikaner e do holandês. Mas se você para prestar atenção hoje e observa ali, os dois idiomas são muito parecidos em algumas palavras, assim como, por exemplo, a gente tem o português e o espanhol. Chegamos na parte mais esperada sobre fazer intercâmbio na África do Sul. Bom, para começar, realizar um intercâmbio exige organização e antecedência. Com essas duas palavras-chave, você consegue realizar um intercâmbio em qualquer lugar do mundo. Hoje vamos falar especificamente sobre a África do Sul. Como eu já comentei, Cape Town é a cidade para você realizar o seu intercâmbio na África do Sul. Nas escolas é aprendido o inglês britânico, mas durante a sua experiência no país você vai ter contato também com os outros idiomas, os dialetos, as línguas oficiais que são faladas também no país. Além disso, fazer intercâmbio na África do Sul significa também economia. Isso porque é um destino 20% mais barato em relação ao custo de vida do Brasil. Lá se utiliza a moeda Rands, que é uma moeda super desvalorizada perante o real. Mas tome cuidado porque o rand não é tão fácil de ser achado aqui no Brasil. Você precisa solicitar para a casa de câmbio para que eles possam fazer essa compra para você. O ideal mesmo é você ir comprando aos pouquinhos. Assim, no final, você já vai estar preparado para o seu intercâmbio lá em Cape Town. Outro fator determinante para você escolher quando você deve ir para a África do Sul é o clima. Isso porque o clima é muito parecido com o Brasil. Ou seja, quando é verão aqui, é verão lá. Quando é inverno aqui, é inverno lá. Então se programe caso você queira passar uma temporada de verão ou de inverno no país. Um dos pontos principais e que faz encher os olhos quando você planeja fazer um intercâmbio na África do Sul é poder fazer um trabalho voluntário. Sim, o país te proporciona isso. Então se você tem esse sonho de fazer um trabalho voluntário em algum dos países, o intercâmbio na África do Sul é ideal para você. Falando de viagem para a África do Sul, se você está se programando para passar uma temporada de até 90 dias, pode ir tranquilo. Isso porque o país tem um acordo bilateral com o Brasil, que permite a entrada do brasileiro até 90 dias sem nenhum visto prévio. Ou seja, nesse prazo você pode estudar, pode turistar, pode ficar à vontade na África do Sul. Se você planeja fazer uma temporada um pouco maior de estudo, acima de 90 dias, já é obrigatório você aplicar o visto aqui no Brasil antes do seu embarque. Para essa entrada inicial de 90 dias, o que você vai precisar é apenas o passaporte e a carteirinha de vacinação internacional da Anvisa, que é a famosa CVIP. Nela tem que estar registrada a sua vacinação de febre amarela, isso porque é uma vacinação obrigatória no país. Além, é claro, que atualmente depois dessa pandemia também vão ser exigidas as vacinas do Covid. Agora, se sua intenção é aplicar o visto aqui no Brasil para ficar um tempo maior de 90 dias, é exigido algumas documentações específicas. Entre em contato com a nossa equipe que nós te ajudamos com toda essa parte de documentação. Outro item fundamental para esse planejamento de intercâmbio é a escolha da escola. Pan, como é que eu vou escolher a escola perfeita para os meus objetivos? E isso eu posso te garantir. Fique calmo, procure um consultor especialista da Fluency Pass, porque eles vão te ajudar de acordo com os seus objetivos, o seu perfil, encontrar a melhor opção de escola para o seu intercâmbio. E por fim, para esse planejamento acontecer, temos que falar sobre preços, que é um item muito importante para você se programar para o seu intercâmbio.
Como eu já comentei, a África do Sul é um destino mais acessível perante ao Brasil por conta da sua moeda. Lá também se utiliza bastante o dólar, ou seja, as escolas cobram em dólar. Então você pode tanto optar em levar o rand ou até mesmo o dólar. Para te ajudar melhor, vou deixar aqui nesse cantinho uma estimativa de investimento para esse período. Obviamente, essa estimativa ela pode mudar, porque vai depender da quantidade de tempo que você vai estudar, qual é a carga horária, qual é o tipo de escola, qual é o tipo de acomodação. Mas essa estimativa aqui é para você ter um parâmetro geral do seu investimento para a África do Sul. Vamos colocar aqui o investimento pensando em 4 semaninhas de intercâmbio, ou seja, 1 mês de curso nessa região. Depois de todas as informações, você achou importante fazer intercâmbio na África do Sul? É o seu destino ideal? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Compartilha aí com o máximo de pessoas, aquelas que você conhece que querem fazer intercâmbio na África do Sul ou que tem esse sonho. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante a essa pessoa a se planejar para o intercâmbio no país. E lembre-se, fazer intercâmbio não é apenas você ir para um outro país e falar inglês. Não, é você se conectar com a cultura do país e de quebra aprender o idioma. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer as principais cotações e orçamentos para a região de Cape Town. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar nos comentários se você gostou desse vídeo e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até logo!